Como entender o dom de línguas? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia ensina sobre o propósito desse dom. É agora, Escola Bíblica. Está no ar mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Como é que está sendo sua semana? Terminando, né? Chegando ao final de mais uma. Como é que foi sua semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que está a sua família? Como é que você está vivendo nesses primeiros meses do ano? Você tem procurado buscar o conhecimento de quem é Deus, quais são os propósitos que Ele tem para a sua vida? Você está passando aqui pela primeira vez? Você está assistindo recentemente a TV Novo Tempo? Ou você já é um telespectador de muito tempo? Você já pediu suas revistas Esperança, tem várias aí. Como é que é? Me conta um pouquinho, qual é a sua realidade? Eu sou o pastor Gilmar Batistotti e eu apresento o programa Escola Bíblica aqui na Novo Tempo, que estuda as revistas Esperança. É um material que nós produzimos aqui e que é distribuído sem nenhum custo para os nossos telespectadores. Você sabe que você pode pedir a sua revista Esperança e estudar junto comigo aqui. É isso mesmo. E esses materiais são produzidos para que você entenda ainda mais, dentro de uma visão bíblica e espiritual, os propósitos que Deus tem. Se for num tema financeiro, é uma visão técnica, mas também com a base bíblica. Se for uma visão emocional, sempre a gente tem um profissional, como a gente teve a revista Mente Feliz, escrita pelo psiquiatra Dr. César Vasconcelos. Então, esse é o nosso propósito aqui. Te levar conhecimento técnico, mas também te levar o conhecimento bíblico sobre os temas os mais diversos. E nessa temporada a gente está estudando textos difíceis que a gente tem na Bíblia. Eles estão selecionados por temas. Essa semana comecei agora, né? Ontem a gente começou a estudar como às vezes a gente tem dificuldade de entender esse tema do dom de línguas. Dentro do meio evangélico, carismático, e o nosso objetivo é compreender a partir do texto bíblico. E aí você diz assim para mim, assim, pastor, mas e se eu tenho um pensamento diferente? Eu digo para você, sempre tenha um coração aberto para compreender o que a Bíblia diz. Aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade. E o Senhor inspirou o autor bíblico, o Espírito Santo atuou para que ele escrevesse. E esse tema sempre, o tema que a gente apresenta sempre está dentro de uma proporção maior, uma ideia maior. Então, abra seu coração para isso. Peça a sua revista Esperança, ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Está aqui o telefone, está aqui, ó, tá? Nossa equipe está pronta para te atender até 11 horas da noite, tá bom? Você também pode mandar mensagem por WhatsApp, é o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Manda mensagem, eu quero, você vai receber o link, pode preencher ou ficar ali para que o atendente te ajude. Combinado? Lembra, esse material é distribuído sem custo, porque ele tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Vamos orar? Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o tema do dom de línguas. Ontem a gente trabalhou o tema dos dons, a diversidade, o propósito, e hoje a gente vai começar a estudar o dom de línguas em um primeiro texto. Tá? Vamos orar? Senhor, estamos juntos para estudar a Tua Palavra e o nosso desejo é que o Espírito Santo atue na nossa mente para a gente compreender, para a gente entender que o Senhor tem propósitos quando nós temos os nossos dons, quando nós recebemos o dom que o Espírito nos concedeu e que a gente entenda isso hoje, claramente ao estudarmos o dom de línguas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quero convidar você
a irmos juntos refletir na palavra de Deus esse tema. Vamos resgatar um pouquinho, né? Um dos temas mais polêmicos no meio cristão, como a gente falou, é o tema especificamente desse dom, o dom de línguas. E muitos argumentos, com base em Atos capítulo 2, dizem, né, que o dom de línguas é de natureza evangelística. A palavra evangelística é para a pregação do evangelho, para outros lugares. Isto é, a capacidade sobrenatural de pregar o evangelho em outros idiomas de maneira compreensível. Outros alegam que o dom de línguas de 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 e 4, é de natureza estática, ou seja, manifesta-se num êxtase. A gente vai estudar isso, a gente vai se aprofundar nisso. Quando o cristão fala numa língua não compreensível, ele fala apenas com Deus. Esta é a definição de 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, ou seja, essa manifestação num êxtase. Então a gente tem duas ideias, a ideia evangelística e a gente tem essa ideia de um êxtase, tá? Nós vamos entender o que a Bíblia ensina sobre esse tema, tá? E a gente vai começar analisando Atos capítulo 2, versos de 1 a 41. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Se você não acompanhou o programa de ontem, é essencial que você depois dá uma buscadinha lá, está no nosso canal no YouTube, tá? Porque, como eu mencionei, estudar um tema específico, um texto melhor específico, é ter abordagem de um tema maior. Então, ontem a gente viu que existe uma variedade de dons, um dom não é mais importante do que o outro, e o dom tem um propósito, é a edificação da igreja para que outras pessoas conheçam do amor do Senhor Jesus, do plano da salvação, do reino de Deus, tá? Agora vamos entender a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Quando a gente estuda o livro de Atos, você sabe, a gente está estudando as ações do Espírito, o que aconteceu da igreja primitiva. No capítulo 1, Jesus vai subir ao céu e o Senhor vai dizer que aqueles, né, os seus apóstolos, aqueles que estavam com ele, a igreja primitiva, seria testemunha em todos os lugares, começando por ali, né, onde eles estavam, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, todos os lugares. Então esse era o objetivo. Atos capítulo 2 agora, se a gente ler lá, né, o capítulo 1, a partir do verso 15, diz lá, levantou-se naqueles dias Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito proferiu anteriormente. Ele vai falar. E aí, lá no capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som que de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. Lembra? A festa do Pentecostes era uma festa importante para os judeus, eles vinham de todos os lugares, estavam reunidos ali, era uma festa, também conhecida como a Festa das Semanas, e eles tinham um propósito. Essas festas lá no Antigo Testamento tinham um propósito de apontar para as ações de Cristo, o ministério de Cristo, e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. A ideia do texto relacionado ao capítulo 1, dá a ideia que os apóstolos estavam ali, mas estava aquele primeiro núcleo da igreja cristã, aquelas primeiras 120 pessoas, tá? De repente veio um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Essas ações aqui, dá a ideia do que a gente chama na teologia, né, a ação de Deus se manifestando, uma teofania. Deus estava agindo ali naquele momento. E a gente sabe que há um propósito, e esse propósito foi colocado no capítulo 1 e o verso 8, que o Senhor prometeu que o Espírito Santo desceria sobre eles para eles serem testemunhas. Verso 3 e 4. Estou falando muito rápido? Ou mais devagar, né? E apareceram distribuídas entre eles, depois dessa manifestação, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Houve uma ação sobrenatural de Deus naquele momento e o Espírito Santo atuou poderosamente. A gente falou que o Espírito Santo é quem dá esse dom espiritual e eles começaram a falar em outras línguas. Eles, todos que estavam reunidos ali, que tinham basicamente a habilidade de falar na língua nativa deles, né? Agora eles começam a falar em outras línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém. Essa é uma parte importante do texto, porque ele vai dar uma seleção aqui, né? De uma diversidade de pessoas que estavam ali. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Se a gente fizer uma conta, pelo menos 15 nações. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Por quê? Porquanto, olha só, cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha que interessante. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Havia uma multidão, as pessoas que tinham vindo para a festa do Pentecostes, estavam todos reunidos e, de repente, houve uma ação sobrenatural. Aqueles começaram a falar em línguas, aqueles que eram o núcleo da igreja primitiva, e cada um que estava ali, aquela multidão, começou a ouvir falar na sua própria língua. Aquelas pessoas, os apóstolos, aqueles que estavam ali, receberam o dom do Espírito Santo e começaram a falar na língua das nações dos povos que estavam ali. Você viu o que diz o texto, o contexto do texto? Estavam ali judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Mas cada um ouviu falar na própria língua. O texto seguinte: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Então, vejam que dentro do contexto do texto, a gente tem distinções geográficas. E essas distinções geográficas, elas são importantes para a gente entender o dom. Haviam judeus piedosos de todas as nações, de todos os lugares. Mas esses que falavam eram de um determinado lugar. Eram todos esses galileus, todos esses que estão aí falando. Então, o dom não foi no ouvir daquelas pessoas, não. O dom foi no falar. Eles ouviam porque aqueles galileus falavam, eles tinham habilidade da fala. Como eles podiam falar nas línguas das nações de outros países? Porque esta foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E eles perguntaram: como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O texto está muito claro. O dom de línguas de Atos capítulo 2 é o dom, a capacidade que o Espírito Santo deu para que aqueles que faziam parte da igreja primitiva, os apóstolos, aqueles que estavam reunidos ali, eles pudessem falar do amor do Senhor, falar, e a gente vai ver que Pedro vai fazer um sermão. O sermão tem dois objetivos: o cumprimento da ação do Espírito e a apresentação de Jesus como Messias. E era necessário que aquelas pessoas que estavam ali reunidas ouvissem desta mensagem. Mas como ouviriam se eram de outras nações? Eles ouviriam se alguém falasse na língua deles. E o texto diz que cada um ouvia falar na sua própria língua materna, porque aqueles estavam agora recebendo o dom do Espírito. O dom de línguas, a capacidade de falar na língua das nações. E aí ele vai dar a lista no verso 9, olha. Somos partos,
medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Perceba que, mais uma vez, o texto dá uma ênfase para a geografia. As nações do mundo habitado naquela época estavam ali de todos os lugares. E varões galileus, como esses galileus estão falando na língua que a gente não... com a nossa própria língua. Como que eles têm essa capacidade se eles não estudaram especificamente essa língua? Como que eles têm essa capacidade? E aqui, no verso 9 e verso 10, o autor, Lucas, tem o objetivo claro de escrever, de citar cada uma dessas pessoas, cada um desses lugares. Tanto judeus, só para a gente voltar aqui, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Vejam que pela terceira vez o texto está preocupado, mais uma vez, em enfatizar que eles ouviam falar na sua própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Percebam que, de alguma forma, eles acharam tem alguma coisa diferente acontecendo. Como que nós estamos ouvindo as maravilhas de Deus na nossa própria língua? Algo sobrenatural estava acontecendo. E por que estava acontecendo? Porque era necessário que aquilo acontecesse naquele momento. Primeiro, essa era uma promessa do Senhor. Segundo, havia necessidade que esta mensagem de salvação alcançasse a todos os lugares. A morte do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Messias, a sua ressurreição, era necessário que todas as pessoas conhecessem esta mensagem. Mas nós temos como que isso alcançaria? Nós temos um grupo com as suas limitações. Nós temos, além das limitações que esses indivíduos tinham, nós temos limitações geográficas também. E este era o melhor momento em Jerusalém, numa festa que reunia pessoas de todos os lugares. Mas como vamos fazer? E o Senhor disse que o Espírito Santo desceria sobre eles. E eles seriam testemunhas. E qual era a necessidade para aquele momento? Que eles falassem, que eles tivessem habilidade na língua daquela nação. E o Espírito Santo agiu naquele momento para dar a eles este dom, que está na lista dos dons. E o Senhor sempre dá dons que suprem uma necessidade da igreja para aquele momento, para que a igreja seja testemunha para as pessoas. Porque esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo da existência da igreja. Ser testemunha em todos os lugares. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Essa é a primeira parte do sermão. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Referência de Joel, capítulo 2. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia glorioso do Senhor, dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está pregando um sermão. E esse sermão precisava ser compreendido por todos.
a ação do Espírito Santo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, veja que agora ele vai apresentar Jesus como Messias. Varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ele. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abatido. Perceba que quando a gente analisa, se a gente analisar os detalhes desse sermão e que impacto ele causaria naquele momento, a gente percebe a importância do dom. Uma mensagem precisava ser pregada. O reino de Deus precisava ser proclamado. E qual era o dom que deveria ser apresentado, que deveria ser usado naquele momento? Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua, exultou além disto também a minha própria carne. Repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Perceba? Perceba que ele não está falando de um Cristo que morreu simplesmente, mas está falando de um Cristo que ressuscitou. A este, Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Percebe? A ação do Espírito sendo apresentada de forma clara por Pedro aqui. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e fez Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós faremos diante desta mensagem? Perceba, você tem um dom sendo manifestado, mas o texto está simplesmente dizendo que esse dom era um meio para que a mensagem fosse apresentada, para que o sermão fosse apresentado. Não era o dom que iria destacar o indivíduo, entende? Não era o dom que ia fazer do indivíduo diferente, esse indivíduo é mais importante, não. O dom estava sendo manifestado pelo Espírito para que a mensagem, o sermão fosse pregado. E o sermão foi pregado ao ponto de ele dizer, que faremos? Que faremos, irmãos? E Pedro responde, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito. Arrependei-vos, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que estáis longe. Isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vocês vão receber esse dom para que sejam testemunhas. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Pregou muito mais. Então, olha o que diz o verso 41, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. E naquele dia, acrescentou-se aquela comunidade, a igreja cristã que estava nascendo, quase
3.000 pessoas. Queridos, para a gente fechar a nossa ideia aqui, o dom de línguas escrito em Atos 2 deve ser entendido principalmente como um fenômeno de línguas humanas conhecidas, mas que os discípulos não haviam aprendido ou dominado, não tinham domínio. O propósito imediato desse fenômeno era evangelístico. A variedade de línguas era um meio de comunicar as maravilhas de Deus a um público com diversos idiomas. O Espírito Santo capacitou os discípulos a falar em idiomas que permitiam que a mensagem do Evangelho fosse ouvida e entendida por todos, independentemente do quê? Da sua origem. O fato de que as pessoas de várias nações ouviram o Evangelho nas suas próprias línguas aponta para uma mensagem universal, cristã. A salvação não era mais limitada a um povo, mas destinada a todas as nações. O dom de línguas, queridos, no Pentecostes, foi uma forma de mostrar que o Evangelho iria se espalhar para todas as culturas e povos, sem barreiras linguísticas ou barreiras étnicas. Todas as pessoas, em todos os lugares, saberiam que o Messias havia vindo, havia vivido, havia morrido, havia ressuscitado. E quase 3.000 pessoas naquele dia agora sairiam pregando esta mensagem a todos os confins da terra. O dom de línguas tem um propósito: anunciar a salvação de Jesus Cristo. Na semana que vem nós vamos continuar. Talvez você tenha uma outra compreensão e eu quero perguntar para você, você quer abrir seu coração e entender o que o texto bíblico diz sobre esse tema? Você quer entender qual é realmente o propósito de um dom e qual é o propósito do dom de línguas? Eu quero orar por isso nesse momento. Obrigado, Senhor, porque naquele dia o Espírito Santo concedeu o dom de línguas àquela comunidade, aqueles discípulos, para eles anunciarem a pregação do Evangelho, anunciarem a salvação em Jesus Cristo. Eles falaram na língua das nações, de cada país, meu Deus, e assim a mensagem foi espalhada. Que a gente tenha uma compreensão clara do dom do Espírito Santo, do dom de línguas. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui. A gente se encontra na segunda e eu quero te convidar a procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Entre no site encontreumaigreja.com.br, chega lá e diga: o pastor Gilmar do programa Escola Bíblica me convidou para vir aqui. Você vai ser bem-vindo, tá bom? A gente se vê segunda. Bom final de semana.